Olá, pessoal, mais um podcast com vocês. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Vou dar 5 dicas para ter um relacionamento saudável. Eu inicio dizendo que relacionamentos vão muito além do contato físico. Quando estamos com alguém, compartilhamos muitos momentos felizes, mas também passamos por momentos tristes, ou por que não dizer conturbados, né? Seja por situações da vida, por opiniões diferentes. E por isso, pensando nisso, que eu estou listando hoje para vocês essas 5 dicas. Primeira dica é evite comparações. Engana-se quem pensa que a grama do vizinho é sempre mais verde. Quando comparamos nosso relacionamento com outros, fazemos um julgamento totalmente desproporcional. Cada relacionamento é diferente do outro. E as pessoas também são diferentes uma das outras. Estranho seria se a gente tivesse uma fórmula mágica para resolver os problemas e as diferenças de todos os relacionamentos. E às vezes algo que nos leve a crer nessa ilusão de que os relacionamentos dos outros são melhores, são as próprias redes sociais, né? E muitas vezes mostra uma ostentação de felicidade e que não passa, na verdade, de uma mentira, de uma frustração, né? Que a gente às vezes até nos frustra, porque quando a gente chega a conhecer a realidade, não é bem aquilo do que está se demonstrando a ser. Então é preciso olhar para o próprio relacionamento e identificar o que precisa ser trabalhado, conversado e discutido, mas sem comparações, apenas olhando para a própria relação e pensando melhor para o casal. A segunda dica que eu vou deixar aqui para vocês, busque sempre o equilíbrio, gente. Se estamos falando de relacionamento, então temos que ter em mente que é normal o casal discordar em alguma situação, seja ela simples ou não. A ideia é que busque juntos o equilíbrio e o acordo quando as opiniões forem diferentes. É importante ter em mente que o parceiro ou a parceira tem seus próprios gostos, seu jeito de ser, de pensar, e muitas vezes de um simples não concordar pode ser motivo de briga, e que isso não é bacana. Ninguém precisa sempre abrir mão do que gosta, do que somente para agradar o outro, né? Mas os relacionamentos, isso às vezes terá que acontecer justamente para o bom convívio do casal. É claro que esse ato de ceder tem que ser recíproco, não é verdade, gente? Ou seja, partir de ambas as partes, para que ninguém se sinta prejudicado no relacionamento. A terceira dica, seja gentil, é tão bom, a gentileza gera gentileza, não é verdade? Vamos elogiar mais, elogiar a pessoa que está com você. Seja educado, mostre gratidão quando o outro fizer algo por você ou pelo relacionamento. Mostre que você está feliz com essa pessoa e que muita sorte, e ter tido muita sorte de ter encontrado ela, né? Eu diria que olhar as qualidades do outro é muito fácil quando a vida do casal vai bem. Mas quando os problemas surgem, há um grande perigo de começar a apontar o dedo para os defeitos do outro, esquecendo muitas vezes de todas as qualidades que o parceiro tem. Uma dica é: enumere essas qualidades dessa pessoa. Não deixe as críticas, né, acontecer na vida do seu relacionamento. Tenha sempre em mente que nós, seres humanos, somos dotados de qualidades e também de defeitos. E que durante uma fase difícil ou durante uma briga, é muito injusto voltar nossos olhos apenas para aquele aspecto negativo que o outro tem. Não é verdade? A outra dica, a quarta dica que eu quero deixar, além de namorados, casados ou amigos, seja amigos, relacionamento, gente, é sinônimo de companheirismo. Seja no namoro, no casamento, o casal passará pelos mais diferentes momentos da vida. Experiências e sensações, sempre a gente vai passar por isso. Mostre que você se importa com a pessoa que está ao seu lado, que está ali para que der e vier. É tão bom a gente se sentir seguro com a pessoa quando ela está ali dando toda essa atenção, essa importância para nós, né? E a gente sabe que com a rotina acelerada que temos nos dias de hoje, corremos um grande risco de muitas vezes não oferecer esse apoio para o outro, né? Estamos voltando para os nossos próprios problemas e acabamos esquecendo de que temos alguém que precisa do nosso carinho, do nosso afeto, da nossa atenção. E gente, olha, ser amigo, parceiro, é mostrar que apesar das dificuldades, das diferenças de opiniões,
e desses obstáculos de um relacionamento, você estará sempre ao lado dele ou dela, né? E dará todo o seu apoio sempre que for preciso. Porque, afinal de contas, a vida não é feita só de bons momentos, não é verdade, gente? E a quinta e última dica: converse com a pessoa que você ama. Oh, meus amigos, com a minha experiência, eu digo, às vezes de vida, é muito pouco eu falar. Mas eu tenho certeza que grandes profissionais poderiam te dizer o seguinte: com a quantidade de gente, de pessoas que a gente se depara no dia a dia, é um inimigo que afasta as pessoas. E o maior inimigo desse relacionamento é a falta de diálogo. Às vezes a gente tem uma rotina puxada, mas não podemos esquecer de parar um pouquinho e perguntar como foi o seu dia, né? Como estão as suas coisas, sua vida, seu trabalho. Quando você mostra esse interesse pela vida do outro, ele se sente acolhido, ele se sente protegido, ele ou ela. Sente que, apesar dos problemas, existe uma pessoa que está sempre ali pronta para ajudar e superar os momentos difíceis, as crises existenciais e as incertezas desse mundo em que vivemos. Então, gente, conversar é mostrar que se importa, sim. É dar atenção, é dar abrigo quando as coisas também não vão bem. E, para finalizar, eu quero aqui deixar para vocês que quando falamos de relacionamento, estamos falando de um trabalho em dupla, ou seja, ninguém é obrigado a lutar pelo sucesso da relação sozinho. Até porque se isso chegar a acontecer, a sobrecarga vem à tona e o relacionamento começa a ter um desgaste muito grande. Então lembre-se sempre que relacionamentos existe carinho, atenção, dedicação, respeito e que apesar dos obstáculos, construir um futuro ao lado de quem quer que você esteja é simplesmente maravilhoso. Então, vamos amar mais, respeitar mais, dialogar mais e ser feliz. Eu sou Delma Pedra, com você, para uma nova vida.